Brendo, 20 minutos, boa sorte. Fique à vontade. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Me chamo Breno Volquinin da Rosa. Tenho como orientador o professor Davi Lira Nunes e nesse trabalho é realizada a comparação entre os métodos analíticos, Normans e Agma, e a simulação numérica na avaliação de esforços de engrenagens helicoidais da caixa de mudanças Scania GRS 900. Aqui tem um pouco da agenda que vai ser trabalhada em torno desse trabalho, partindo desde a introdução, aplicando objetivos e descrevendo um pouquinho de cada tópico que é essencial nesse trabalho, até a aplicação do desenvolvimento do trabalho em si, resultados e as suas conclusões encontradas. As engrenagens, de um modo geral, elas possuem, então, múltiplas aplicações diretamente ligadas a um sistema de transmissão de movimento. Então, essas engrenagens elas podem falhar tanto por erros de projeto, materiais inadequados ou até mesmo falhas na sua fabricação. A norma ANSI-AGMA 2101-D04 e o método de elementos finitos eles são, então, ferramentas que vão vir diretamente aplicadas para realizar uma análise mais precisa desses fenômenos e principalmente de fadiga desses elementos. Em geral, a linguagem Python ela também pode vir contribuindo e automatizando esses cálculos da norma, que normalmente são extensos, e causando que essas simulações se tornem mais iterativas. No caso das engrenagens, elas possuem então grande importância na transmissão de torque e rotação para caminhões. No setor então rodoviário no Brasil, 75% dos produtos que são transportados são por caminhões. Então, nesse caso, é uma grande aplicação de caminhões nesse setor. Devido a isso, a aplicação das engrenagens é de essencial fundamento. E nesse caso, o câmbio Scania GRS 900 é um dos câmbios que são encontrados no mercado de caminhões e é o estudo de caso desse trabalho. Então, como objetivo geral desse desenvolvimento é verificar e comparar os resultados obtidos pelos métodos analíticos e métodos numéricos, então na avaliação da resistência à fadiga de engrenagens helicoidais do câmbio Scania GRS 900. Dentro dos objetivos específicos, vai se tornar a questão definir dimensões das engrenagens com a máquina de medir por coordenadas, modelar as engrenagens em CAD através do Solided com versões simplificada e detalhada, calcular a resistência à fadiga, então, via norma ANSI-AGMA 2101D04 e utilizando a implementação em Python, registrar a resistência conforme a norma ISO 6336, que é disponível dentro da plataforma do Solided. Além disso, realizar a simulação, então, a resistência à fadiga através do ANSI Workbench, com um refinamento de malha para aproximar valores e, por fim, comparar de forma crítica os resultados dos métodos analíticos e numéricos. As engrenagens possuem, então, um conceito e função de transmitir potência e movimento. Então, essa representação ela vai estar diretamente interligada na parte dos dentes. Então, conforme na figura 3, a gente consegue perceber a questão da nomenclatura, dessas diversas nomenclaturas encontradas, como adendo, dedendo, face do dente, largura da face, o raio do filete, entre outros termos que são essenciais para a definição aí dos parâmetros de uma engrenagem. A eficiência que pode ser encontrada dentro de uma transmissão com o uso de engrenagens pode chegar a até 98%. Além disso, é possível classificar em diversos tipos de engrenagens. Por exemplo, questão das engrenagens cilíndricas de dentes retos ou helicoidais, além de engrenagens cônicas e engrenagens sem fim. Um ponto de partida que é interessante destacar é a parte da relação de engrenamento. É uma relação que é aplicada diretamente com a relação entre rotação, diâmetro primitivo e números de dentes das engrenagens associadas. Para uma engrenagem helicoidal, o que se diferencia principalmente entre engrenagens de dentes retos está na questão do ângulo de hélice e ângulo de pressão, questão normal e transversal. Então, conforme na figura 5, a gente consegue ver que com o uso dos ângulos de hélice e de ângulo de pressão, há a questão dos dentes dessa engrenagem serem tortos, que caso sejam prolongadas essas linhas desses dentes, formam uma figura helicoidal. Então, devido a isso, se torna-se uma engrenagem helicoidal.
Diferente das engrenagens retas, essas engrenagens de dentes helicoidais, elas apresentam uma dimensão das forças aplicadas. Então, através de uma força geral, ela é dimensionada em 3 pontos, tanto para forças tangenciais, radiais e axiais. Como uma forma geral de se aplicar, então a força tangencial é a força necessária para realizar esse cálculo final e aplicar os esforços desejados. Então, ela é de maior característica na hora de executar um cálculo. Conforme aqui nas duas equações, tanto para torque e a força tangencial, então as relações diretamente interligadas da potência, velocidade, rotação e também raio ou diâmetro primitivo dessa engrenagem associada. A norma ANSI-AGMA 2101D04, com a atualização de 2016, ela vem diretamente para aplicação no cálculo de tensões de flexão e contato de engrenagens e principalmente engrenagens helicoidais. Dentro delas são aplicados diversos fatores que podem ser considerados, fatores de temperatura, fatores de montagem, fatores de fabricação, fatores geométricos, conforme também está registrado na figura 7 nesse gráfico, que é advindo da norma AGMA 908, uma norma complementar da ANSI-AGMA. Então, a partir desses fatores e com a junção das tensões, das potências realizadas, são estimados fatores de segurança à flexão e ao contato, e com isso há a possibilidade, então, de interligar essa norma com o código Python, fazendo que fique um processo otimizado e facilite a manipulação de dados, troca de potências, troca de rotações, troca de fatores de materiais, entre outros pontos que ficam fáceis de manipular e analisar diversos fatores sem muito serviço. A análise de elementos finitos, ela segue um passo a passo para você conseguir ter um resultado final conforme o seu desejo, né? Conforme o esperado. Desde a parte da estrutura real de uma peça real física. Com isso, passa pelo conceito de modelagem, estruturação dentro do programa de desenho, e aí já parte, tanto para a parte, por exemplo, se fosse uma simulação de fluidos, talvez a aplicação de um código específico, ou também em outros quesitos, aplicação de parâmetros físicos e discretização, talvez das questões de malhas, aí, por fim, gerar um modelo computacional que seja realmente fiel ao aplicado, ao desejado pelo usuário. No caso do trabalho, o uso foi diretamente do ANSYS Mecânico, a plataforma direcionada pela ANSYS, na versão Teaching, que é a versão distribuída dentro da UTF-PR. Além disso, na questão dos elementos de malha, para uma malha geral, grosseira, das engrenagens são aplicados, então, o Solid 186, que o próprio ANSYS vai coordenar, e para elementos de contato, são gerados, então, contato com elementos de malha Conta 174 e TAR 170. São elementos que realizem realmente contato ponto a ponto de uma superfície com a outra e gerem as tensões de contato. As classificações de caminhões no Brasil podem ser definidas, então, pelo tipo de tração, partindo desde 4x2 até 8x4. Essa classificação se dá a partir de, o primeiro número seria o número de rodas que estão rodando, que um caminhão pode rodar, versus o número de rodas que são tracionadas, que o caminhão vai estar tracionando, passando essa potência e realizando a movimentação. Além disso, os caminhões são classificados também pelo peso bruto total combinado. É a colocação de quanto de carga total que um caminhão pode transportar. Dentre os fabricantes de caminhões presentes no Brasil, a gente consegue destacar a Volvo, DAF, Mercedes-Benz, Iveco e a Scania. Aqui na figura 9 tem um pouquinho da representação do que seria essa classificação do tipo do tracionamento de cada caminhão. O câmbio Scania GRS 900, então, é diretamente interligado com a linha de caminhões pesados Scania, presentes aí na série PGR, fabricados a partir de 2007. Nesse caso, o câmbio é um câmbio manual com 12 marchas, mais 2 marchas superlentas. Então, essas marchas superlentas são aplicadas aí para algum evento específico que o caminhão precise de bastante torque, bastante força para se locomover.
Dentro da construção desse câmbio, ainda tem a questão do range e split, tanto baixo e alto, que faz, então, uma dimensão de maior velocidade do caminhão. Conforme na figura 11, a gente consegue ver essa crescente da velocidade. Então, cada escadinha é um tipo de velocidade. Então, conforme vai modificando a marcha, trocando o split ou o range, ele vai aumentando a velocidade do caminhão. Então, em vez de aplicar apenas torque, vai aplicar velocidade também. A metodologia diretamente do trabalho é escolher o par de engrenagens de estudo de caso do câmbio, Scania GRS 900, definir as variáveis, o sistema que ele vai ser aplicado, e assim ser dimensionado questões da aplicação da norma ANSI-AGMA, a modelagem das engrenagens, tanto para executar a norma ISO e também para realizar as simulações, nuances, e, por fim, comparar os resultados, as questões tanto na parte numérica quanto na parte analítica, e analisar a taxa de erros e tirar suas conclusões de melhor aperfeiçoamento. Do desenvolvimento do trabalho, então, foi definido um par de engrenagens com um pinhão de 29 dentes e uma coroa com 38 dentes. Nesse caso específico, foi definido esse par de engrenagens porque a coroa sofreu uma fadiga em tempo reduzido. Então, um tempo que poderia ser aí, talvez de até 5 anos para acontecer uma falha, falhou aí com menos de 10 meses de uso. Então, nesse caso, essa aplicação foi já para definir, tentar descobrir o que poderia ter resultado nesse erro, nesse problema que não é o essencial. Então, esse par de engrenagens está destacado então dentro da caixinha vermelha e ele é relacionado à rotação em todas as marchas aplicadas. Esse par de engrenagens é relacionado ao split baixo de todas as marchas. Então, a partir disso, vai passar a rotação por essas par de engrenagens que vão dimensionar aí sim para as outras engrenagens que são relacionadas de cada marcha específica. Dentro do processo que foi realizada a análise, então, das engrenagens, foi feita a dimensão, tirada as medidas essenciais na MMC, né, na máquina de coordenada, foi tentado verificar também a sua composição através do EDS, verificar o que possuía de material, e através de uma amostra retirada, foi possível, então, verificar a dureza superficial, análise metalográfica e também a sua composição do material. A partir de um espectrofotômetro de raio-x, foi então estimado que os aços possíveis de serem encontrados nessa engrenagem é um ASTM 485 e um AISE 1345. E a partir disso a gente consegue iniciar a tomar um rumo para o desenvolvimento do trabalho. A metalografia da amostra feita, então, a gente consegue verificar na figura 17 duas colorações, uma coloração do núcleo mais escura e uma da ponta do dentro da engrenagem mais clara. Então, verificando que há um tratamento térmico ou químico presentes nessa engrenagem. E isso fica visível na figura 18, sendo que na figura 18A fica visualizado tamanhos de grãos maiores e na figura 18B, tamanho de grãos menores, reduzidos e colorações encontradas diferentes. Então, que possivelmente que outros tipos de materiais, outras composições químicas podem estar definidas dentro dessa região, tratando-se então realmente de que passou por um tratamento térmico ou químico antes de ser aplicado. A análise de dureza, então, a partir de 3 linhas de dureza testadas na face de contato, a principal relação é na sua linha de contato. Então, a partir dessa linha de contato, é realizado então as suas dimensões pela dureza, tendo uma dureza média de 498 brínium. E a partir dessa dureza, consigo verificar qual seria a potência necessária de aplicação final do meu serviço, do meu trabalho. A modelagem 3D, então, realizada dentro do Solidege, é verificada a partir de um sistema ordenado de modelagens disponível no Solidege, que está interligado com a norma ISO 6336. Então, foi modelado essas duas engrenagens. Para uma simulação, foi retirado, então, as amostras, foi um pedaço apenas, para não sobrecarregar o processamento do computador, principalmente pela relação
do refinamento de malhas. Um ponto de destaque é que a norma ISO fica falha de ser complementada e usada nesse caso, por causa da sua limitação tanto de acesso quanto de aplicações que tem diretamente interligadas na sua diretriz. Já na questão da norma ANSI-AGMA, então, são realizadas definições desses fatores essenciais, também questão da análise da potência suportada, então, a partir da dureza que foi encontrada experimentalmente, verificar se seria necessária uma nova aplicação, uma outra visualização, e materiais de aplicação seriam três. Os dois já descobertos através do espectrofotômetro e também a relação com o aço AISE 4340, que é um aço comum encontrado em engrenagens. Nesse caso, na figura 21, a gente tem um passo a passo, um cronograma, né, um fluxograma de como seria a execução desse código, essa estrutura, partindo desde a relação do pinhão, cálculo das dimensões, calcular então dureza, de flexão e contato e seus fatores reais, tanto de segurança, tanto de flexão quanto de contato. Para a potência suportada, a partir daquela dureza encontrada em 498 Brinell, foi verificado que a potência seria máxima aplicada de até 221 cavalos, que é menor do que a potência útil definida para essa caixa de mudanças, que seria de 376 cavalos. Nesse caso, tornando-se falho realmente esse processo, essa dureza aplicada nessa engrenagem em estudo. Para a simulação, então, foi realizada a simulação apenas para o aço AISE 4340, principalmente por conter mais informações a respeito dele. Então, nesse caso, tanto na figura 22 quanto na figura 23, a gente consegue visualizar os pontos principais de tensão. Na figura 22, a região de tensão de flexão, onde realiza essa flexão realmente no raio do dente, no flanco do dente, e na tensão de contato na face do dente. Então, as duas posições principais aí nesse quesito de visualização das tensões de flexão e de contato. A partir de uma convergência, então, de malhas, refinando essas minhas malhas, então tem uma comparação entre o que foi calculado pela norma ANSI-AGMA e pelo ANSYS. E nesse caso, a gente consegue visualizar que na simulação 4, dentro de 10 simulações, eu tenho uma super aproximação, então os valores coincidem nesse caso. Então, é possível concluir já um ponto positivo que a simulação consegue convergir para os pontos calculados de forma analítica. Então, dessa forma, foi realizada essa comparação entre as normas ANSI-AGMA 2101-04, uma possível verificação da ISO 6336 e simulações numéricas, aplicadas diretamente em engrenagens helicoidais da caixa Scania GRS 900. Também tem, então, a alta concordância entre a norma ANSI-AGMA e o método de elementos finitos, que com aqueles pontos da simulação 4 possuem erros percentuais inferiores a 0,41%. Então, realmente, validando que há uma integração entre os dois tipos de metodologia. As análises, então, de dureza indicam que aquele tratamento térmico foi insuficiente para a engrenagem que fraturou, então que a dureza não é inadequada para a condição de uso específica do serviço. Uma necessidade possível de cementação ou nitretação para um aumento dessa dureza superficial e de fator de segurança, que vai evitar essas falhas prematuras, como ocorreu no caso aí aplicado. A associação, então, entre os cálculos normativos e as simulações numéricas se mostram eficazes e o dimensionamento confiável nessa identificação e essa visualização de regiões críticas da tensão. A norma ISO 6336 apresentou menor aderência com os resultados obtidos pela norma ANSI-AGMA e elementos finitos, pelas restrições encontradas. E para trabalhos futuros, fica então a recomendação para ajustar o refinamento de malha, novas abordagens computacionais e também estudos experimentais na validação dos resultados. Aqui ficam então as referências utilizadas para a apresentação. Agradeço pela atenção de todos e fico aberto para qualquer questionamento. Muito obrigado. Sim, eu trouxe aqui um videozinho, assim, rapidinho, mas é a gravação da tela, assim, de uma das simulações que eu realizei, né, no processo. Então, igual aqui, eu tenho a parte da engrenagem mesmo, né,
no caso, a seleção desse pedaço da engrenagem. Então, a partir disso, eu tenho a definição do material em si, né? Definir os materiais, também definir questões de regiões de contato, onde são realizados esses contatos, tudo isso tem que ser definido para o programa entender. Então, também regiões onde seria realizada essa revolução, nessa rotação da engrenagem, ou onde a outra engrenagem estaria como se fosse fixa, né, parada, para que seja realizado mesmo o contato. Também definição das malhas, né? Então, malhas genéricas do material, esse genérico mesmo, para definir no material. De malhas daí na parte dos corpos, aí selecionando para já uma parte de refinamento, já partindo para o lado de refinamento. E também a questão das malhas de contato, né? Que são malhas específicas, conforme eu tinha comentado, né? Que vai gerar, então, conforme o elemento do programa, gera, então, esse contato e vai realizar, então, o cálculo das tensões, né? Então, tanto aqui, também na questão aqui da parte do flanco do dente, né? Também, que é uma região afetada, principalmente para flexão, né? Do esforço. Então, nesse quesito que era basicamente, né, estruturação e, claro, os esforços. Daí, questão de travamento, eu vou ter que fixar aqui essa engrenagem para eu ter a simulação correta. Eu tenho aqui também a parte de uma, vamos dizer, uma rotação, né, um ponto livre que ele vai estar rodando em torno do eixo Z, né, não sendo específico para outros pontos. E, por fim, aplicar o momento em si, né? O momento que foi calculado lá no início da norma Ansiagma, aplicar aqui direto, para daí sim eu conseguir simular, né? E aqui tem aqui a especificação da malha direto, né? Então, visualizando aqui um pouco do que seria a malha mais grosseira e uma malha mais refinada, tanto na região de flexão, quanto nas regiões de contato dos dentes, diretamente. Então, basicamente, nesse sentido, né, que foi a construção da parte de simulação numérica, né, gestionada do trabalho. Além disso, deixa eu compartilhar aqui um pouquinho assim, da flexão, da simulação mesmo. Na simulação aqui também, eu tenho uma distorção aqui. Então, basicamente, aqui, conforme ele gerava, né? Então, aqui é os pontos que ele vai gerar, então, de tensão, aqui essa região, né? E conforme a execução da tentativa de rotação, né? Tentativa do momento, há essa flexão, né? Nesses pontos. Então, determinando aqui essa região de flexão, né? Como eu representei lá na imagem. E também aqui na questão do contato, né? Contato entre os dentes. Então, por ser uma engrenagem helicoidal, ele vai ser gradativo, né? Ele não vai ser como se fosse uma engrenagem de dentes retos, que é na linha total, né, do dente. Então, nesse quesito, eu tenho, então, aí de pouquinho em pouquinho, né? Claro, se fosse rotacionar totalmente, sim, daí eu teria aí o específico da linha inteira, porém, essa faixa de tensão já é a faixa objetiva para ter um panorama para cálculo. E na quesito, sim, da parte da integração, né, dos 3 pontos, eu vejo que a simulação e a parte analítica, elas precisam caminhar em conjunto. Uma ajuda a outra. A análise, a modelagem numérica, para eu ter um êxito, né, para ter um bom resultado, eu preciso ter um bom embasamento analítico. Não adianta de nada eu, apresentou uma simulação bonita, tudo mais. Porém, os resultados estão certos? Realmente está de acordo com o que é aplicado, o que é o calculado, né? Então, essa associação entre as duas, uma colabora com a outra. O que a analítica não consegue visualizar, a numérica bem dimensionada consegue verificar, né? Consegue ver, aqui que faz isso, aqui eu preciso, por exemplo, se fosse uma outra estrutura, aqui eu preciso de um reforço melhor, porque é aqui que vai romper. Então, ter essa visão, né? Que já vem diretamente ligado nessa parte experimental. A experimental, você vê o ponto real, mas há o custo, né? Grande custo da sua aplicação de
de visualização. Porém, se, por exemplo, no que eu fiz ali foi básica a parte experimental, né? Mas que fundamentou alguns pontos para eu debater com a realidade que eu tinha imaginado, né? A situação que eu tinha imaginado que a engrenagem passou. Então, principalmente a simulação e a forma analítica, elas andam em conjunto, tentando uma colaborar com a outra, e a experimental ela vem só para complementar, né? Ajudar a fechar esse ciclo, entender também já na forma prática mesmo, né? Coisa que ultimamente se torna um pouco inviável pelo custo, né? Então, uma demanda de custo aí já fica ruim de rebater.